Boa tarde. Hoje é 5 de setembro de 2025 e nós do Grupo de Conjuntura estamos retomando, não, os habituais podcasts semanais. Semana passada, esta semana, desculpe, foram divulgadas pelo IBGE as contas nacionais correspondentes ao segundo trimestre de 2025. Tá? Os resultados vieram um pouquinho melhor do que era esperado, não? Ou seja, por exemplo, o PIB do segundo trimestre na série desazonalizada contra o primeiro trimestre eh, foi de 0,4%, não uma taxa de crescimento de 0,4%, quando se esperava 0,3%, ou seja, praticamente um pouquinho mais do que era a média esperada, a mediana esperada pela maioria dos analistas, tá? A principal surpresa, provavelmente em termos de surpresa, não, Eh, esteve no setor serviços, que cresceu um pouquinho mais do que era esperado, não? O setor serviços cresceu bastante no setor de informação e de intermediação financeira, tá? De qualquer forma, as contas nacionais corroboram um pouco a ideia que a gente já tinha desde o ano passado, de que está em curso uma desaceleração ou um poço do nível de atividade econômica, assim, uma pequena uma desaceleração. Essa desaceleração tem uma natureza cíclica, já que provavelmente a economia brasileira estava aquecida, não? No ano passado, 2024, e no começo deste ano, tá? Provavelmente também no segundo trimestre. Então, esse poço que a gente pode chamar de poço suave ou de suave desaceleração que está em curso, está mais ou menos em linha com o que os analistas esperam, tá? De qualquer forma, existem muitos detalhes, muitos pontos, tanto pelo lado da oferta agregada, ou seja, o que aconteceu no setor agropecuário, no setor de indústria, nos distintos componentes da indústria, nos serviços, e também detalhes sobre o que aconteceu com os componentes da demanda agregada, especialmente consumo, investimento, eh, consumo do governo, exportação e importação. Mas um tema que é interessante pensar também é do lado da demanda, ver o que aconteceu com a demanda doméstica e com a demanda externa. Todos esses pontos têm fortes implicações para a discussão da política econômica, tema que nós habitualmente discutimos aqui nos nossos encontros, no nosso podcast, especialmente discussões sobre política monetária e política fiscal. Para tratar desses detalhes, começar a destrinchar e discutir o que a gente pode esperar, tá? A professora Margarida Gutierrez, tá? Eh, Tem feito uma análise detalhada e vai nos apresentar agora esses pontos especiais, não, que podemos destacar. Margarida. Bom, então eu gostaria assim de começar colocando, corroborando aí o que o Lixa já falou, que essa desaceleração ela era necessária, porque já havia sinais claros de uma economia batendo no teto da capacidade produtiva e isso gerava pressões inflacionárias típicas de demanda, né? Desemprego no piso histórico, algo que a gente já vem falando aqui há algum tempo, os níveis de utilização da capacidade instaladas na indústria também muito elevados, uma inflação de serviços também bastante fora da meta, né, batendo quase 6% ao ano em 12 meses, reflexo do mercado de trabalho também muito ativo, né? Então, essa desaceleração ela era de fato necessária e é o Margarida, que temos também o déficit em conta corrente, não? sim, o déficit em conta corrente é um outro sinal dessa economia batendo no teto, né? Porque o aumento das importações, ele vem aí para quê? Para estimular exatamente, para permitir que aquela demanda agregada crescendo acima da capacidade de oferta possa ocorrer, né? Então, havia já sinais muito claros desse crescimento acima das possibilidades, né, da economia. Então,
era necessário, e isso é a razão pela qual o Banco Central, esse quadro, era a razão pela qual o Banco Central já iniciou há bastante tempo uma política monetária muito restritiva. Nós estamos aí com uma taxa Selic real ex ante de quase 11% ao ano, que é algo quase que histórico, né? É um pico histórico que a gente tem. Bom, então, essa desaceleração do PIB, ela vai ocorrer, como eu vou mostrar agora os dados, em atividades que são mais cíclicas. Na verdade, as atividades menos cíclicas seguram um pouco essa desaceleração e permitem a gente falar em um pouso suave. Então, vamos começar falando aqui, fazendo uma distinção entre componentes do PIB que são cíclicos e que não são. Aqueles componentes, do ponto de vista da oferta, né, do PIB, que são cíclicos, são aqueles que respondem ao ciclo econômico. Então, as taxas de juros, a política monetária, a política fiscal, a inflação, né, ao mercado de trabalho, as expectativas, as condições financeiras macroeconômicas e aos índices de confiança. E os componentes que não são cíclicos, que são chamados assim exógenos, a performance desses componentes está condicionada a fatores que estão fora da economia doméstica, né? E estão ligados a condições climáticas, a preços internacionais de commodities, a descoberta de recursos naturais, como, por exemplo, reservas de petróleo. Então, nós temos aí que, do ponto de vista da oferta, a agropecuária é claramente não cíclica, né? A sua performance está muito condicionada a condições climáticas, a preços de commodities internacionais e as condições internacionais de exportação, porque é um setor que tem um viés exportador muito grande. A indústria extrativa também não é cíclica, porque aqui nós temos o petróleo, o gás e o minério de ferro. Né? A sua performance dessa indústria depende de condições internacionais de preços de commodities e da demanda internacional para exportação. Né? Então, a indústria de transformação e a construção civil e o setor serviços são aqueles setores que a gente chama de cíclicos, que eles, então, respondem ao que está acontecendo. Sua performance está condicionada ao que está acontecendo no ciclo econômico doméstico. Os principais resultados do PIB, então, vão corroborar um pouco essa análise que a gente está fazendo, né? Os dados de trimestre contra trimestre imediatamente anterior, com ajuste sazonal, sugerem um PIB que cresceu 0,4, que foi bastante bom, né? Agora, quais são os elementos da demanda agregada que estão por trás desse crescimento? Nós temos um consumo ainda crescendo 0,5, mas já há uma desaceleração frente ao trimestre anterior, né, frente ao primeiro trimestre desse ano, e essa desaceleração do consumo tem a ver com o quê? Com juros, né, elevados, condições monetárias piores, né, mas o mercado de trabalho ainda muito aquecido e políticas de transferência de renda. Então, esse consumo não despencou, vamos dizer assim. Teve uma performance ainda bastante razoável. Do ponto de vista ainda da demanda, a surpresa muito negativa veio da formação bruta de capital fixo, são os investimentos, e essa queda dos investimentos se explica pelos juros e, principalmente, eu diria, pelas expectativas, né? Nós temos um ambiente internacional de muita incerteza, como temos destacado. Nós temos o ano que vem, que é um ano de eleições, nós temos muitas indefinições de política econômica pela frente, então isso explica a queda dos investimentos. E a queda das Margarida, importações. só te complementando, não? No caso dos investimentos, agora no segundo trimestre, teve aquilo que o pessoal está chamando de efeito plataforma, não? Teve também, né, esse efeito plataforma, que no primeiro semestre, primeiro Trimestre. trimestre, a gente teve, né, uma importação foi uma importação, foi o que foi ali, De uma chamei plataforma de petróleo da Petrobras, da que Petrobras, foi, e que não que aumentou aconteceu, a taxa, o investimento do primeiro trimestre e que é uma espécie de outlier comparado que é, agora não tivemos no segundo trimestre. esse é um fator aí exógeno, vamos dizer assim. Agora, essa queda das importações também se explica pela queda da demanda doméstica, né? Então, nós temos aqui uma continha que a demanda doméstica, ela teria dado uma contribuição líquida ao PIB negativa de 0,2 ponto percentual, enquanto que a demanda externa deu uma contribuição líquida positiva para o PIB de 0,6 ponto percentual, né? Isso já é um pouco reflexo da desaceleração da demanda doméstica.
Por outro lado, do ponto de vista da oferta agregada, nós temos aí uma queda da agropecuária de 0,1, muito baixa, serviços ainda bastante resilientes em função de mercado de trabalho, né? Cresceu 0,6, e a indústria teve um crescimento de 0,5, mas essa indústria, aí nós temos que destacar quais são os componentes dessa indústria que são cíclicos e não cíclicos, né? As indústrias extrativas, que é como o BGE chama, cresceram 5,4. E essas indústrias não são cíclicas, dependem de contextos internacionais, de condições climáticas, de descoberta de novos poços de petróleo, etc. A construção civil caiu 0,2, a indústria de transformação, ambas são cíclicas, caiu, a indústria de transformação 0,5, a queda. Então, na verdade, essa performance positiva da indústria de 0,5 tem por trás apenas setores não cíclicos, né? É, do ponto de vista, se a gente agora analisar um período um pouco maior, a gente vê que nos últimos 3 anos, na verdade, é uma tendência da economia brasileira já há muitos anos, que nós temos um padrão de crescimento liderado pelo consumo, né? Os investimentos, por exemplo, que tiveram uma queda importante, né? Eles caíram, inclusive, tiveram uma queda na taxa de investimento, caiu para 16,8% do PIB, né? Isso é um dado muito ruim para a economia brasileira, por quê? Porque um padrão de consumo, um padrão de crescimento sustentado pelo consumo, ele se esgota rapidamente, porque a economia bate no teto da capacidade produtiva, e aí vem o Banco Central, que tem que subir o juro e desacelerar a economia, né? Só complementando esse ponto, Sim. Margarida, só para apresentar um número, não? Que a gente estava comentando antes, o consumo das famílias nos últimos 25 anos cresceu a uma taxa média anual de 2,6%, acima do que foi a taxa de crescimento do PIB, não? Que teve uma taxa de crescimento média anual de 2,3%. Ou seja, nos últimos 25 anos, o consumo cresceu 0,3% ao ano a mais, tá? É claro que quando a gente analisa esses 25 anos, é o padrão que a Margarida está falando, não? Temos um padrão de crescimento onde o consumo está crescendo muito acima do PIB, tá? O que não uma coisa normal, tá? O que significa também que a poupança das famílias, tá, está crescendo um pouco abaixo, não? O que cria também alguns problemas macroeconômicos. Perfeito, Então, a gente sempre tem a sensação de que qualquer crescimento maior da economia brasileira vem o Banco Central e sobe o juro para frear. Mas o problema está na não recuperação da taxa de investimento, né? Nós temos uma das taxas de investimento mais baixas do mundo, né? E o investimento que parecia recuperar em 2024 voltou a reduzir-se, né? Bom, também a gente olhando um pouquinho os dados, assim, num período de tempo maior, quem liderou o crescimento do ponto de vista da oferta foi o setor agropecuário. O setor agropecuário, ele pesa pouco no PIB, né? Assim, mecanicamente falando, tá? Em torno de 7% do PIB, o peso da atividade no PIB. Mas a questão é que o agronegócio, ele tem efeitos multiplicadores sobre toda a economia, né? Estimula a indústria de insumos, fertilizantes, bens de capital para o agronegócio, transporte, portos, né, o comércio local daquelas cidades que abarcam ali, que estão próximas ao agronegócio. Então, o impacto do agronegócio no PIB, segundo cálculos da Confederação Nacional da Agropecuária, chega até 24%. Né? Então, nós temos aí uma agropecuária que lidera o crescimento já há bastante tempo e a indústria andando de lado. A indústria praticamente está num terreno estagnado, está praticamente em linha, quer dizer, não teve nenhum crescimento positivo importante, né? E o setor serviços crescendo um pouquinho acima do PIB, né? Mas claramente o atraso da indústria é também um fenômeno, uma característica ruim
do nosso crescimento, né? Bom, o que que a gente pode pensar então daqui para frente, né? Até o final deste ano. A gente tem várias forças aí atuando em sentidos opostos. Então, de um lado, uma política monetária contracionista que deve perdurar, né? E que tem mostrado seus efeitos. Então, o juro real quase em 11% ao ano, é muito elevado. E é importante a gente lembrar uma coisa, gente, que a política monetária ela tem efeitos cumulativos no tempo. Então, mesmo que o Banco Central não esteja mais subindo a taxa de juros, tudo que ele já subiu ainda tem um lag aí de tempo para o efeito dessa política monetária se concretizar, né? É, então, a gente já tem uma política monetária restritiva, não apenas de hoje, mas já há algum tempo. Então, os efeitos dessa política ainda estão por serem sentidos no tempo, né? Ainda que, como você Além, destacou, a demanda doméstica já caiu no segundo trimestre, já foi já negativa. está caindo, Ou seja, que a gente já está vendo os efeitos nas contas nacionais, estou falando, a tá? gente já está fazendo, esse efeito já está se sentindo, né? Hum. Então, além da retração, né, quer dizer, além de uma política monetária bastante restritiva, a gente tem aí uma retração dos indicadores de confiança na economia. Os índices recentemente divulgados pela FGV mostram uma queda importante, tanto na indústria como no comércio, serviço. Então, o índice de confiança empresarial, são aqueles índices de confiança na economia real, se deterioraram bastante de um mês para o outro, né? E o crédito também passa por um processo de moderação, né? O que move a economia para baixo. Então, por quê? Além de uma política monetária restritiva, nós temos aí um comprometimento mensal da renda das famílias, no caso brasileiro, que está em recorde histórico, bateu quase 28%. Então, se a gente parar para pensar que 28% da renda média do brasileiro está comprometida com o sistema financeiro, juros e amortização, sobram 72% para pagar transporte, aluguel, alimentação. É um altíssimo grau de comprometimento mensal da renda. Só para a gente ter uma noção, nos Estados Unidos, esse comprometimento mensal da renda hoje é de 11%. Né? Então, é uma diferença muito grande. E essa diferença se explica pelo quê? No caso brasileiro, os prazos dos empréstimos são relativamente curtos e as taxas de juros são muito altas. Então, embora o grau de endividamento das famílias brasileiras não chegue a 50% da sua renda, né? Enquanto que nos Estados Unidos isso é de 94%, o comprometimento mensal da renda das famílias é muito alto. E que, no fundo, é o que conta na hora de um banco fornecer um empréstimo, né? A capacidade de pagamento dessa família em função da sua renda. Tá? Mas, por outro lado, nós temos fatores que jogam no sentido de mais PIB, ou de manutenção. Uma resiliência enorme do mercado de trabalho. Quanto tempo ainda vai perdurar? O mercado de trabalho ele não tem autonomia, mas ele, em geral, é o último a entrar na crise e o primeiro a. Como é que é, Liz? Não, ele é o último a entrar na crise e o primeiro, o E também último a eu. começar. Isso, Ele vai sempre a reboque, né? Desculpa, ele isso. vai a reboque do que está acontecendo no ciclo econômico. Embora a economia esteja desacelerando, ele ainda se mostra muito resistente a essa desaceleração. Então, isso é um fator de alívio para o PIB, né? E temos impulsos fiscais pela frente que devem continuar no terreno positivo. Então, só para a gente ter uma ideia aí, que está projetado no terceiro relatório de avaliação bimestral de receita e gasto primário do governo central, é um gasto primário que vai crescer acima da inflação esse ano, 4,3%. Então, um crescimento real, né? Então, claramente é uma política fiscal expansionista, né? Então, nós temos aí, para a gente encerrar aí um pouco a nossa ideia, né? Em 2025, claramente, uma contradição entre a política monetária contracionista e uma política fiscal ainda bem expansionista. Isso pode gerar algum crescimento do PIB, mas com mais inflação, obrigando o Banco Central a praticar uma política de juros altos por mais tempo, né?
As projeções para esse ano estão variando entre 2% e 2,5%. E nós temos aí uma medida que é o carregamento estatístico, ou carry-over, né, que a gente calculou. Se a economia no segundo semestre não crescer nada, o PIB de 2025 terá garantido um crescimento de 2,4% em relação ao ano de 2024. Né? Então, nós temos aí um crescimento ainda bastante robusto, eu diria, apesar dos sinais claros de desaceleração. Já o ano que vem, nós temos aí perspectivas que são muito diferentes, né? E aí eu acho que eu não me arriscaria agora a falar o que que a gente pode ter pela frente. Então, Só é para isso. reforçar esse ponto que você destacou, Margarida, do carry-over, nossa, a gente tem um carry-over de 2,4%. E o mercado está esperando, em média, que o PIB este ano cresça 2,2%. Ele está significando que ele vai ter no segundo semestre um crescimento negativo, ou seja, que as forças contracionistas vão ser um pouquinho mais fortes que as expansionistas, tá? Agora, quem está projetando um crescimento do PIB de 2,5% está pensando que neste segundo semestre teremos um pequeno crescimento positivo, não? Ou seja, que essas forças expansionistas, notadamente o impulso fiscal que você tem destacado, vai predominar, não? Ou seja, que só para ter um pouquinho, alguma sensibilidade do que significa uma projeção para este ano de 2,2, não? Ou seja, significa uma desaceleração suave no segundo semestre, ou 2,5, que significa uma pequena, não, um pequeno crescimento nesse segundo semestre. É, perfeito, bicho. É, uma desaceleração parece que está contratada, né? Apesar de tudo. E todo a maioria dos analistas estão destacando para 2026, coisa que a gente não vai se aventurar, mas uma taxa de crescimento menor que em 2025. É, Ou um e seja, uma seis, um e meio. Isso, um crescimento ainda, não? É, Menor, que significa que o poço suave, não? Aquela reversão cíclica que a gente está comentando, vai continuar ao longo de 2026. Tá? é isso. Bom, são os pontos que nós gostaríamos de ter destacados aqui destas contas nacionais, desse resultado do PIB que foi anunciado terça-feira pelo IBGE, tá? E que, na verdade, não teve tantas surpresas assim. Nós já tivemos outros resultados que ficaram muito mais distantes do que os analistas esperavam, digamos, na véspera da divulgação, não? Ou seja, basicamente, tudo veio mais ou menos em linha com o que a gente esperava, tá? A gente É, agradece que tenha assistido, nos acompanhado neste podcast e a gente volta semana que vem com outro tema, outra apresentação e outros destaques. Até mais. Obrigado. até.